Fala pessoal, vamos dar início a mais uma aula então, né? Hoje eu vou falar sobre os outros mercados, né? A bolsa ela te dá a opção de você operar com vários outros mercados, tá? Não só o mercado de ações, mas como eu falei nas primeiras aulas, você tem mercado futuro, mercado a termo, mercado de opções, tá? Tem muita coisa que você pode fazer. Não é só uma questão de operar no mercado à vista, que seria o comum, né? O que a gente ouve falar e geralmente o que está disponível aí nos fundos de investimentos, né? Não, tem muitas outras coisas que você pode fazer. Você pode operar com boi, você pode operar com café, com milho, tá? É bem legal e muitas vezes você pode notar, ao você fazer seus estudos, que você se dá bem melhor com um mercado diferente, tá? Não quero operações, eu quero operar com o mercado futuro, tá? No mercado futuro eu me dou melhor, eu entendo melhor, eu conheço melhor, eu gosto mais. Isso pode afetar realmente o seu resultado, tá? Outras pessoas não, outras pessoas só operam commodities, tá? Gosta de commodities, entende bem de commodities, conhece as variáveis que influenciam o mercado de commodities e ela tem mais sucesso lá. Então o fato de eventualmente você começar a operar e não gostar, não entender ou não ser bem sucedido num determinado tipo de mercado, abre na verdade um caminho para você estudar outros, tá? E uma coisa que às vezes você não tem um bom resultado, em outro você tem, tá? E vice-versa. Então é bem legal, né? Antes de falar dos outros mercados, vou falar um pouquinho sobre o próprio mercado à vista, tá? Algumas particularidades que podem ser interessantes, podem ser úteis na hora que você estiver aí realmente operando, né? O mercado à vista, né, como eu falei, são onde estão as ações, onde você tem as ações de primeira linha, né, como eu já falei aqui exaustivamente aí, né, Vale, Petro, Itaú, Bradesco, etc. Você tem na sequência as ações do que fazem parte do índice Bovespa, ou seja, são ações que têm uma certa garantia de liquidez, né, que tem um volume de negociações mais interessante e tem uma outra característica, né, geralmente são ações com maior oscilação, né. E você tem as ações que não fazem parte do índice Bovespa, tá? São ações um pouco mais difíceis, com a liquidez um pouco mais menor, né, na verdade, mas que no meio delas aí podem ter casos bem interessantes, né? Uma que foi muito falada em outros tempos foi as ações da Marco Polo, né? Código POMO4. Eram ações que não faziam parte do índice Bovespa, mas de uma empresa aí que realmente tem um histórico aí de patrimonial em relação do ponto de vista da análise fundamentalista bem interessante. O pessoal adorava ela, era bem negociada, tinha um bom volume, mas não fazia parte do índice Bovespa, tá? Então esse trabalho de garimpo, esse trabalho de pesquisa pode te dar aí grandes oportunidades, aí, grandes chances em ações que em geral ninguém está olhando para elas, né? No mercado de ações, o que você deve sempre lembrar, para quem quer operar com um pouco mais de agressividade, é da alavancagem. Então o mercado à vista ele te fornece aí, te possibilita uma alavancagem de 6 vezes, né? Então a pessoa opera com 10 mil reais, ela pode operar com até 60, tanto comprado quanto vendido, no day trade, né? Para operações de abertura e encerramento no mesmo dia. Uma coisa que você tem que tomar cuidado e verificar junto à sua corretora é se a alocação, vamos supor, você entrou vendido e quer ficar vendido nela, não só para hoje, mas para os dias seguintes. Tá? Algumas corretoras você é obrigado a avisar elas antes das 4h30 que você quer ficar com aquela posição em aberto, você quer fazer a cobertura daquela posição vendida com locação de ações. Então você tem que avisar para ela, porque senão automaticamente ela vai desmontar, vai comprar de volta, né? Ou na verdade vai recomprar aquela posição que você está vendida e o que pode ser muito ruim para você. Então não, então você tem que avisar a corretora que, eu quero ficar com essa posição vendida aberta, eu quero recorrer ao mercado de locação de ações para segurar um pouco mais essa posição vendida, que eu acho que ela pode gerar lucros no futuro, tá? Como eu falei anteriormente, isso gera uma margem de garantia, uma cobertura, não é muito variação para ação, mas já mostrei aqui onde que você encontra essa informação. Em geral, tudo que você precisa de informações, ou a corretora dá, ou você encontra também no site da Bovespa, tá? É bem tranquilo nesse sentido. Também tem, né? Então, além do mercado à vista tradicional, né? Pregão aí das 10 às 5, você tem o mercado aftermarket, né? O que é aftermarket? O aftermarket muda muito, tá? Depende do horário de verão, sempre está mudando o horário. Então você tem que ficar sempre de olho caso você queira atuar nesse tipo de mercado. Mas geralmente é um mercado de 1 hora ou 1h30 de negociação, depois de meia hora que fechou o pregão. Então, normalmente se fecha às 5 a bolsa, às 5h30 abre o aftermarket. Em algumas situações, dependendo do horário de verão, pode ser que abra às 6 e negocie até às 7 da noite. Então, em algumas situações pode ser bem legal
Principalmente quando? Quando tiver um resultado para vir de uma empresa, então lá o Bradesco lá vai anunciar o resultado trimestral dele, por exemplo. Então você fica de olho lá, caso esse resultado venha muito bom, você pode montar a posição já no aftermarket. Então você abre a posição no aftermarket e acaba às vezes se prevenindo de um grande gap que pode ter no dia seguinte. Né? Tem que ficar de olho, tem que estar sempre muito esperto antes de fazer esse tipo de operação, porque o aftermarket tem uma liquidez muito baixa, tá? Então, tirando as ações como Vale e Petrobras, você pode ter alguma dificuldade de comprar ou vender no próprio aftermarket. Mas, se você tiver um grande conhecimento já, se informar muito bem de quanto o mercado espera ou não em relação a, por exemplo, o resultado de uma empresa, e você tem certeza realmente que ele veio acima do esperado, você já pode abrir uma posição logo no aftermarket. É bem legal. Tem que ter muito cuidado, tá? Já teve vários casos já de que uma determinada empresa divulgou seus resultados, né? Como o aftermarket já estava em andamento, já estava rolando, a reação de mercado nesse momento pode ser exagerada, tá? Como é uma decisão muito apressada do pessoal, porque não dá tempo de você ler o relatório realmente da administração em relação àquele resultado, você já sai comprando, mas quando você vai analisar friamente, tem alguma informação, algum dado, ou caixa, ou às vezes esse lucro é oriundo de uma rolagem só, né, feita pelaquela empresa, ou aquele lucro foi oriundo de operações de hedge com dólar, então não é um lucro operacional de fato. Então o resultado da empresa veio acima do esperado, ok, veio, mas isso foi oriundo foi originado por uma razão que não tem nada a ver com a capacidade mesmo, né, da empresa. Então tem que tomar um certo cuidado. A minha recomendação é que se você tiver grande convicção da expectativa de mercado em relação ao resultado da empresa e tiver já uma grande facilidade de interpretação desses dados na hora que a empresa divulga, beleza, você consegue com segurança montar uma posição em cima daquilo. Se você ainda estiver começando, estiver com muita dúvida, não tem muita certeza, ou, puxa, não sei se foi tão bom assim, deixa para o dia seguinte. Deixa para o dia seguinte por quê? Porque você vai ter a noite inteira para poder avaliar melhor, não só a sua opinião, mas a opinião dos seus colegas e das corretoras em relação ao resultado que a empresa teve, tá bom? E você tem outros mercados também, né? Então você tem mercado à vista, já falei do aftermarket, e tem o mercado fracionário, né? Que situação que é interessante para a pessoa que quer atuar no mercado fracionário. O lote padrão para o mercado à vista é sempre de 100 em 100 ações, né? Então você pega a Vale nesse exato momento, está sendo negociada a 28,11, então você pega 28,11 multiplica por 100, é o mínimo que você tem que ter para poder operar com ela, né? Sem ser para day trade, que pode alavancar 6 vezes, o que em algumas situações pode ser um pouquinho caro, né? Então você está com capital lá, tá R$500, e queria comprar mais ações da Vale, e não para day trade, mas para ficar com ela mesmo, você pode ter que recorrer ao mercado fracionário, que seria a única situação possível de comprar menos do que 100. Tá? Como que é o mercado fracionário? O mercado fracionário é bem simples, porque é o próprio código da ação mais a letra F. Então, no caso aqui da Vale, Vale 5, F, está aqui. Ela tem um problema, tá? O mercado fracionário é crítico nesse sentido, de que ela tem um spread muito longo, né? Então você pega a melhor oferta de compra aí 28,9 e a melhor oferta de venda é 28,19, tá? Então quando você vende, tá? Se você tiver com alguma pressa, então na hora que você vende, você pega abaixo do preço de compra, né, em relação ao mercado à vista comum, e quando você compra, você pega mais caro do que está sendo negociado no mercado comum, né? Você pode comparar e você vê que o spread é muito maior e até a própria movimentação, a própria liquidez é realmente muito menor no mercado fracionário, tá? Então, infelizmente, é um mercado ainda bastante imaturo, tá, para negociação, e você pode, se tiver com pressa, eventualmente ter alguma dificuldade. Caso você, puxa, não, mas eu realmente queria comprar, eu preciso comprar e não tenho capital suficiente para comprar um lote padrão, o que eu posso recomendar para vocês é o quê? Espero o leilão de fechamento. No leilão de fechamento, você consegue um preço mais coerente com o que o mercado está negociando no lote padrão, tá? Então você dilui um pouco desse risco de liquidez que acontece de fato no mercado fracionário. E você pode notar que realmente, né, nenhuma ordem é com mais de 99, né? Todas as ordens disponíveis aí no mercado fracionário são de 99 para baixo, né? Então você tem ali 98, 10, 8, 5 no lado da compra
E a mesma coisa, 98, 30, 8, 10, uma ação do lado da venda, tá? Mas é legal, é importante você saber da existência desse mercado e algumas situações, se você ficar de olho, pode ser bem interessante o quê? Para você fazer uma operação de arbitragem, né? Como? Compra no fracionário, vende no lote padrão. Vende no lote padrão, compra no fracionário. Quando alguém, por pressa de realizar essa posição, acaba fazendo uma oferta bem interessante que você consegue negociar nas duas pontas. Tem esse problema da quantidade, só que vamos supor que aparece uma ordem, como tem agora de 98 ações, né? É quase 100. É quase 100. Então vamos supor que essa ordem a 28,19 tivesse sido negociada a 28,10, 28,11, ao passo que no mercado de lote padrão está 28,18, 28,17. Então você compra essas 98 a 28,10 e vende no padrão 100 a 28,17. Aí essas duas, aí você compra mais duas aí a 28,19, 28,30, mas seu preço médio vai estar lá embaixo. Então é bem legal que você ganha numa operação de arbitragem, simplesmente com essa distorção de preços entre um mercado e outra. E é uma situação, né, embora seja bem rara, de risco zero, né? Risco é zero. Você comprou lá, vendeu aqui, a liquidação das duas é em D mais 3, você simplesmente vai ganhar essa diferença. Infelizmente é muito raro você ver isso, tá? Até porque as corretoras já têm uns sistemas assim monstruosos que no primeiro sinal de um fato desse tipo, elas já fazem uma operação automática, tá? Não é nem alguém que decidiu, já vai automaticamente. No entanto, vale aí a pena às vezes ficar de olho que você pode ter uma oportunidade que eventualmente ninguém percebeu, tá? Acontece, é raro, mas acontece. E você tem o mercado futuro, né? Pô, o que é o mercado futuro, tá? Mercado futuro tem vários tipos, tá? Mas o comum que você vai mais ouvir falar é o mercado futuro em cima do índice Bovespa, tá? Então, você tem no índice Bovespa aproximadamente 70 ações. Eu não vou colocar o número preciso aqui, porque a Bovespa ela está sempre recorrentemente mudando o seu critério para uma ação fazer parte ou não do índice e também eventualmente excluindo ações do índice. O critério que eles usam geralmente é do volume de negociação que a empresa tem e o fato da empresa participar aí da classe 1, no máximo a classe 2 ou do novo mercado da Bovespa, tá? O que é tudo isso? São critérios contábeis, tá? Critérios de demonstrações financeiras de uma certa qualidade. Então, isso são pré-requisitos para que uma empresa faça parte do índice Bovespa. Além disso, ela tem que ter um volume de negócios na média, tá? Ou até acima da média para conseguir fazer parte também. Então, você pega essas ações, esse conjunto de ações, geralmente 70 ações, o que algumas corretoras fazem? Elas fazem uma compra futura dessas ações. Então, elas compram o índice futuro. Tá? Esse índice futuro dá o direito daquela corretora ou daquela pessoa física, tá? Não importa, de comprar todas aquelas ações que fazem parte do índice no vencimento desse contrato futuro. Tá? Então, é possível você fazer algumas operações bem interessantes, por exemplo, de hedge, né? Então, se você acredita que o mercado deve cair mais do que a Vale, por exemplo, você compra ações da Vale e vende o índice futuro. Então, você acaba isolando um pouco o risco global, tá? O risco de mercado externo, global, aquela coisa mais ampla, e você isola e fica atuando só no que está acontecendo com o índice Bovespa, esperando que a Vale, independente do que aconteça, caia menos do que o índice futuro. E como você está mais otimista em relação à Vale do que em relação ao mercado, quando o mercado subir, a Vale deve subir mais do que o índice futuro. Então você ganha na compra caso o mercado suba e ganha no índice futuro caso o mercado caia. É bem legal, tá? Tem situações bem interessantes que dá para fazer isso. As corretoras, via de regra, elas operam muito na distorção, fazendo uma operação de arbitragem. Então elas compram todas as ações que estão no índice futuro e vendem o próprio índice futuro, tá? É uma operação de arbitragem bem legal, onde ganha essa diferença. Por quê? Porque o índice futuro ela tem um valor extrínseco, tá? Um valor acima do valor atual das ações. E essa diferença de preço é porque está longe ainda de vencer. Esse valor extrínseco é como se fosse um juros, né? Ou, na verdade, seria volatilidade, mas vamos pensar como se fosse juros. Os juros do tempo. Juros do tempo por quê? Porque o contrato futuro vai vencer só eventualmente em setembro, tá? Ou em janeiro e por aí vai. Então, essa diferença de tempo é o que dá um valor acima do contrato futuro, tá? Antes da crise de 2008 era bem legal, porque embora a Bovespa tivesse a 70 mil pontos, o índice futuro estava lá em cima, chegou ao pico aí de 110 mil pontos. É uma pontuação que, na verdade, o índice Bovespa nunca chegou, né? Mas você vê que há uma diferença realmente de preço. Então, quando você compara ali o INDV 14,
está sendo negociada a 59.950 pontos, né? Só que a Bovespa está a 59.037 pontos, ou seja, estou negociando aí 950 pontos acima do próprio índice Bovespa no momento. Por quê? Porque essa diferença é o valor do tempo, e o que dá aí 2%, né? Quase 2%. Então é bem legal, tem situações bem interessantes. E o índice futuro, como você pode ver, vou até ampliar aqui para você enxergar melhor. Deixa eu dar uma ampliadinha aqui. Você pode ver que ele é bem agressivo, né? Então tem uma liquidez aí realmente bem interessante, significativa. É um mercado mais agressivo, e por ser um mercado que engloba uma série, com uma quantidade muito grande de ações que fazem parte do mercado, ela acaba não sofrendo um pouco o risco também de uma oscilação ou de uma notícia numa determinada ação, né? Então o fato de vir uma notícia eventualmente muito ruim com as ações da Friboi vai ter uma influência muito pequena na reação de mercado futuro, né? Por quê? Porque o que é uma ação comparada ao resultado das outras quase 70. Então é bem legal que você isola também o risco de empresa e às vezes o risco de setor, né? Você só atua no risco de mercado mesmo. E a liquidez realmente é muito grande, tá? É um pouco caro quando você pensa no lote padrão, né? Então você pegar a cotação desse exato momento em que eu estou gravando, tá aí, né? Você tem que desembolsar aí quase 60 mil reais, né? Para comprar um lote do índice, né? Que seria 100 ações de cada ação que faz parte do índice Bovespa. E a negociação mínima é de 5 contratos. Então pode colocar aí 270, 280 mil reais para comprar um lote padrão do índice futuro, né? Fala, então isso aí não é para mim, né? Não é assim não. Não é assim não, por quê? Porque você tem o mini índice. Opa, então vou pôr aqui para você, aqui, ó, mini índice. Então você tem, ao passo que você tem o INDV 14, você tem o INV 14. Opa, aqui, ó, você tá vendo? Aqui já é um contrato, 3 contratos, 2 contratos, já é menos. E detalhe, é 20% do contrato do padrão, né? Então se o contrato padrão é negociado, vamos supor, a 100 mil, vale só 20 mil no mini índice, tá? No caso agora 60 mil, 20% de 60 mil só que é negociado, e você não é obrigado a negociar 5 contratos, mas apenas um, tá? A partir de um você já consegue negociar. O pessoal realmente adora esse mini índice, tá? E você vê que não há uma distorção de preço entre um e outro, tá? Diferente do que acontece entre o mercado de lote padrão e o fracionário, onde há realmente um spread muito grande, no mercado futuro lote padrão e no futuro mini índice, é igualzinho, você vê que é pau a pau a cotação de um e outra. Eventualmente você vê uma distorção de 5, 10 pontos, é muito pouco, mas via de regra eles andam lado a lado. É muito legal porque você isola o risco de uma ação ou o risco de um setor e pode operar realmente com o mercado como um todo, tá? É bem interessante, vocês podem gostar de analisar isso mais cuidadosamente, tá? Pô, mas de onde que vem esse código, né? Por que INDV? Por que o INV, né? Por que 14? Então, na verdade, esses 3 primeiras letras são padrão, tá? Então, o contrato futuro é IND e mini índice do contrato futuro é WIN, WIN. Tá? O V é o vencimento e o 14 é o ano, tá? Então 2014, tá? Mas onde tira esse V? Esse V você vê aqui, né? Então você vai lá para o site da Bovespa. Eu tô falando do site da Bovespa, tá? Mas a corretora vai te fornecer essa informação caso você solicite, tá? É bem uma informação de prateleira. Então você vê aqui em mercados o que? Mercadorias e futuros. Opa. Então eu cliquei aqui, eu quero o que? Consultar calendário de vencimentos. Vencimentos e séries. O que eu quero saber? Eu quero saber do futuro. Mercadoria, qual que é a mercadoria? É Bovespa. Então vamos lá. IND, né? IND, Ibovespa. Aqui tem. Então, vencimento em outubro, INDV 14. Vencimento em dezembro, INDZ 14. Vencimento em fevereiro do ano que vem, 2015, INDG 15. E assim vai. Então essa informação está bem acessível aí para qualquer pessoa. E ao passo que vai vencendo os contratos futuros, você tem que passar a negociar o seguinte, tá? E como o contrato futuro, por exemplo, esse de outubro, quanto mais próximo de outubro chega, mais aquela diferença de 900 pontos entre o IBOV e o contrato futuro, ela vai diminuindo, tá? Então você tem esse valor extrínseco que ela vai perdendo ao longo do tempo, pouco a pouco a cada dia, tá? Então não se surpreenda caso o mercado abra no 0 a 0, no entanto você vê o índice futuro com uma leve queda, tá? É o valor do tempo que vai sendo consumido.
tá? Isso acontece. E quando que vence, né? Aqui também tá aqui, vamos lá. Então, eu pego aqui derivativos, contratos. Então tá aqui, tá aqui. Então, contratos, mini Bovespa, por exemplo. Então, você tem que o vencimento dele quando que é? Na quarta-feira, mais próxima do dia 15 do mês de vencimento. Se esse dia for feriado ou não houver pregão na Bovespa, a data de vencimento será o dia útil seguinte. Então, você viu lá, vence outubro quando? Na quarta-feira mais próxima do dia 15, tá? Ou se a quarta-feira for o próprio dia 15 e se for feriado no dia útil seguinte. E assim vai para todos os vencimentos, tá? É bem legal, merece dar uma olhada com mais carinho, porque é um mercado bem interessante, pode ser muito útil aí, dependendo da forma como você opera. Uma coisa interessante também sobre a análise técnica, ela costuma funcionar melhor nos mercados mais líquidos, tá? Então é sempre assim, no mercado futuro a análise técnica funciona muito bem, funciona bem com as ações mais líquidas, tá? De primeira linha, Petrobras, Vale, etc. E começa a funcionar cada vez pior, cada vez com menos qualidade, nas ações com menos liquidez, tá? Então fica essa dica aí, na hora que você for estudar mais a fundo a análise técnica, de considerar que ela vai funcionar melhor caso você opere com uma ação com maior liquidez, tá bom? E assim vai. Agora eu vou falar sobre o câmbio, né? O câmbio é parecido também, é um tipo de mercadoria futuro. Então você tem aqui o dólar 14, o atual, e também tem o mini dólar também, mesma coisa, que é o WDOL 14. Mesmo critério que acontece com o índice futuro acontece aqui, tá? No caso do padrão, a negociação mínima tem que ser R$10.000, e no caso do mini, 20% de 10 mil. Então, mesma coisa, e não tem a quantidade mínima. Então, aqui é 5 contratos, e no padrão, e apenas um contrato no mini índice. Mesmo jeitão, mesma cara do mercado futuro, tá? O legal do mini índice, que ele da negociação com o dólar, qual que é? O mercado você espera que caia, tá? O mercado está em queda, você acredita que o mercado deve se deprimir, tá? Você tem a opção de operar vendido com ações diretamente, mas você também tem a opção aí de operar comprando dólar, tá? Você acha que o dólar vai subir, você compra dólar, tá? Então, você acha que o mercado de ações está ruim, você compra dólar e ganha na alta do dólar. O mercado de dólar ele tem algumas peculiaridades, tá? Por exemplo, o governo ele interfere bastante na cotação, tá? Então é legal ficar de olho aí no mercado noticiário, porque de repente aí o governo entra com um leilão de dólar, entra com uma nota de corte de dólar e realmente vende tudo ou eventualmente compra tudo até tal preço, tá? Então às vezes você está achando que ele vai subir, só que o governo entra contra você, entra vendendo e a ação cai, né? A ação não, desculpa, o ativo, né? O ativo dólar cai. Então tem que tomar sempre bastante cuidado na hora de você negociar dólar, que tem que ficar um pouco mais de olho no mercado noticiário para ver se a pressão do mercado vai eventualmente vencer a pressão que o governo pode agir em relação ao dólar, tá? Mas é bem legal também. Você tem as commodities, tá? As commodities elas não tem muitas, tá? Com boa liquidez na bolsa, infelizmente. Mas você tem aí o milho, o café, você tem o boi e a soja, que tem uma boa liquidez no mercado, tá? O legal da soja e do café é que elas são negociadas em dólar. Então, às vezes você compra um contrato aí de mercado futuro de commodities, seja soja, seja café, e às vezes não é nem que melhorou a expectativa em relação a esses dois mercados, não, mas o dólar subiu como você negociou em dólar, ou seja, você comprou a soja em dólar, se o dólar subir você ganha também, então você vai ter uma valorização na hora que você vender, mesmo que o preço de negociação seja o mesmo, tá? Então é bem legal caso você tenha uma expectativa positiva em relação ao mercado que está atuando, no exemplo que eu dei a soja, mas também tem uma expectativa boa em relação à valorização do dólar, porque às vezes você ganha no ativo, mas perde no dólar, tá? O que pode eventualmente te atrapalhar. E o vencimento de commodities é a mesma coisa lá no mercado futuro, né? Então vamos voltar lá, tem o mercado, mercadorias e futuros, já estou aqui já, calendário de vencimentos, vencimentos e séries, aí vai abrir aqui um pop-up, né? Só esperar abrir um pouquinho. Abriu o que? Futuro. Aí vai abrir aqui mais uma telinha do lado.
Vamos só esperar um pouquinho, até peço desculpa aí pela internet, né? Não tá lá essas coisas hoje, mas faz parte. Opa, cadê você? É. Só um segundinho, tá, gente? Abriu aqui, eu quero saber o que? Eu quero saber do boi gordo, né? Ah, boi gordo. Qual o código do boi gordo? Como é que eu negocio o boi gordo? Você clica aqui. Você clica aqui, ó. Geralmente no mercado futuro, tá? E isso também vale para opções. É sempre a série de vencimento mais próximo que tem mais liquidez, que tem mais facilidade de negociação. Então, você tem aqui, ó, BGI Q14, vencimento em agosto. Então, vamos lá. Eu quero negociar boi. Como que eu negocio boi? Tá até aqui já, ó. BGI. Aqui é o G, é o V. Então, eu quero BGI Q14. Tá aqui, tá sendo negociado aí, tá numa leve alta. Tá? Você vai notar caso você estude um pouco mais com afinco aí o mercado de commodities, que ele tem realmente menos liquidez do que o mercado de ações, mercado futuro, tá? É um mercado bem mais travadinho, bem mais tranquilo, tá? Só que também oferece menores riscos, tá? Então, dependendo da forma como você deseja atuar, pode ser bem interessante. E tá aqui, né? R$ 125 cada o quê? Cada arroba aí do boi, tá? Você não vai dar exercício porque você não está disposto a comprar um boi, né? Mas o que te dá isso aqui? O direito sobre aquele arroba do boi, né? Então não importa quantos arrobas você compra, você tem direito sobre aquela negociação sobre o fruto do resultado gerado pelo aquele boi. Então é bem legal. O mesmo vale para milho, para tudo. O mercado de commodities realmente é um mercado bem diferente. No Brasil, infelizmente, é um mercado ainda bem imaturo, tá? Pouca gente negocia, como você pode ver aqui, né? Tem uma liquidez relativamente baixa, só que é bem legal, tá? É bem legal, é bem interessante mesmo. O mercado a termo aí já é completamente diferente, tá? Cheio de peculiaridades. E até antes de falar do mercado a termo, vale lembrar aqui, você vai ter um módulo de aprofundamento para cada mercado que eu estou falando aqui, para aquele que quer realmente se aprofundar, se especializar, entender um pouco mais e das suas peculiaridades, tá? E tanto o mercado futuro, quanto de câmbio, quanto de commodities, oferece uma alavancagem muito boa, tá? Via de regra, aí 10 vezes o que você tem para operar. Então, e você, diferente do mercado à vista, onde você é obrigado a encerrar a posição no mesmo dia, mercado futuro, commodities e dólar, não. Você pode alavancar até 10 vezes, o que é mais do que 6, e você pode carregar essa posição para o dia seguinte. É claro, a posição começou a dar errado, começou a ir contra o que você espera, vai aumentando a chamada de margem, tá? Então nunca opere com todo o seu caixa. Sempre deixe um pouco para eventualmente cobrir uma chamada de margem, caso a posição recue um pouco em relação ao valor que você negociou, né? Caso opere na compra e caso tenha subido um pouquinho, se você operou na venda. Mas é bem legal que você consegue carregar uma posição grande, com uma alavancagem grande, sem necessariamente fazer day trade. Tá? Day trade, a alavancagem, sempre oferece riscos maiores, tá? Então você tem que trabalhar com setup de saída, um gerenciamento de risco mais fino, tá? Só que uma coisa que eu sempre falo pro pessoal, né? Não tem problema você operar com o mercado mais arriscado se você trabalhar com exposição menor. Então, o mercado à vista, alavancado, não tem tanto problema. Vai operar com o mercado de opções? Opera com valor bem menor, tá? É até bom que o mercado de opções nem oferece alavancagem, então você não tem como arriscar mais do que você tem. Mas o ideal é que realmente você opere com muito menos do que você tem, porque é um mercado mais agressivo, tá? Então tem que ir realmente mais devagar. Então voltando ao que eu estava dizendo, mercado a termo, o que é um termo, né? É bem legal. Da mesma forma que você pode alugar ações e vender sem tê-las, você pode comprar ações e aproveitar dessa alta também sem ter as ações. Como? Você faz um termo, né? Você terma as ações, né? O que seria você termar as ações? Imagina a situação assim. Você acredita que a Vale vai subir, tá? Só que você não tem dinheiro para comprar as ações da Vale agora. Você vai ter no mês que vem. Só que como você tem esse medo de subir, você já precisa garantir a aquisição delas. Então você deixa uma garantia, tá? Um percentual muito baixo, geralmente 20% do valor da ação como garantia. Para quê? Para que quando chegar o vencimento do termo, você possa adquirir as ações da Vale pelo preço pré-fixado, tá? Então é bem legal. Geralmente, o mercado a termo oferece aí 1% em relação ao valor atual. Então, se a Vale está sendo negociada a R$ 28,00, coloca 1% a mais, é isso que você vai pagar para ter a Vale daqui a um mês fazendo o termo, tá? E se a Vale não chegar nesse preço que está prefixado pelo contrato a termo, você compra a mercado.
Isso oferece algumas situações bem interessantes. Por exemplo, vamos supor que você tem ações da Vale. Você tem. Só que você viu lá uma outra oportunidade, tá? Em uma outra ação que não seja a Vale e queria negociar com ela, só que, poxa, você não queria desmontar as posições que você tem na Vale, né? Você não queria perder, né? Correr o risco de eventualmente vender as ações da Vale para utilizar esse capital em outra oportunidade e ver de repente as ações da Vale disparando, né? Você não quer correr esse risco. O que você faz? Você faz um financiamento a termo. O que seria isso? Você tem ações da Vale. Você vende à vista essas ações a mercado, no caso agora R$ 28,12, e compra a termo, né? Então você vai pagar R$ 28,40, R$ 28,50 por cada ação. Então você vai ter uma perda realmente de 1%, só que para recomprar suas ações da Vale daqui a um mês só. E como a liquidação da sua venda em D+3, daqui a 3 dias você já tem um capital e já pode estar negociando na bolsa e liquidando posições, tá? Dependendo da sua corretora, imediatamente você já consegue negociar com esse valor dessa venda que você fez. E você consegue aproveitar essa outra oportunidade ao longo de um mês inteiro, tá? O termo ele vai de 16 até N dias aí, tá? É bem líquido esse mercado. E você consegue usar esse capital da venda que você fez no mercado à vista para utilizar uma outra oportunidade. Por exemplo, você acha que a Uzi Minas vai disparar, tá? Mas você não quer perder aquelas posições que você tem na Vale. Você vende a Vale à vista, compra a Vale a termo, ou seja, vai deixar só um capital muito pequeno, muito inferior ao valor da sua venda como garantia. E com essa diferença você negocia as ações da Uzi Minas numa atividade mais de especulação de curto prazo. Quando você encerrar aquela posição, você compra de volta as ações da Vale através do termo, e resolveu. Então você aproveitou os dois mercados sem desfazer de fato de uma posição e sem deixar de perder oportunidade em outra, tá? É muito legal, vale a pena estudar com bastante carinho esse tipo de mercado. E você tem o mercado de opções, tá? O mercado de opções é um mercado realmente bem agressivo aí, tá? O que é uma opção, né? Uma opção, como eu já pincelei bastante aqui, uma opção te dá o direito de comprar uma ação numa data futura por um preço pré-estabelecido, numa data pré-estabelecida, né? Então você tem aqui um exemplo, né? Já separei até para vocês. Você tem aqui a Vale I88. O que é a Vale I88? É negociada a 1,95 atualmente, só que o strike dela é 26,42. Vou até colocar mais para o lado aqui para ficar mais fácil de enxergar. Então, é negociada a 1,95 o quê? O direito de você comprar as ações da Vale na terceira segunda-feira de setembro ao preço de 26,42. E você tem para todos os strikes, então para 27,42 é negociado a 1,14, para 28,42 a 0,54. Tá? Quanto mais cara a Vale estiver, naturalmente mais cara vai estar a opção, né? Porque a chance da Vale chegar a 26,42 na terceira segunda-feira de setembro é muito grande, então obviamente o preço da opção também vai ser alto. Tá? Muita gente usa as opções para fazer operação de especulação, embora a ideia da sua criação seja para proteção. Tá? Proteção de que maneira? Se você está com medo que a Vale caia, ou você está com medo que a Vale suba, né? Então você vai, compra, desembolsa um capital muito pequeno, né? Vamos supor, você está com medo que a Vale fique acima de 28,42. Você paga 54 centavos apenas, né? O que equivale ao que 2% do valor da ação. Você desembolsa isso e caso na terceira segunda-feira de setembro a Vale esteja acima de 28,42, você vai comprar ela por 28,42 exercendo essas opções que você comprou a 54. Então vamos supor, tá 30, você compra ela 28,42 e vende ela a 30. Qual foi o custo disso? Esses 54 centavos. Ah, mas se não chegar a 28,42, você compra a 28. Só que te custou isso. Então é uma espécie de seguro contra a oscilação dos preços, tá? A opção também oferece uma outra situação interessante, que seria uma operação de hedge ou de financiamento, onde você compra as ações da Vale. Então vamos supor aqui R$ 28,11. E você vende uma opção dentro do dinheiro, tá? Uma opção, por exemplo, a Vale 88, que é 26,42. Ou seja, caso a ação da Vale esteja na terceira segunda-feira de setembro a 26,40, vamos supor assim, você teve uma grande perda com as ações? Teve, aproximadamente R$ 1,50. Só que como você comprou a ação e vendeu a opção a que preço? A 1,96, você ganhou mais do que perdeu mesmo com a ação caindo. E ainda assim, ganhou também eventualmente uma distribuição de dividendos. E ganhou também a alocação de ações, caso você tenha disponibilizado suas ações para alugar e elas tenham sido tomadas. Então, é bem legal nesse tipo de operação de financiamento, onde você garante uma proteção muito grande, sem deixar de participar
da distribuição de dividendos daquela ação e da alocação de ações, né, desses juros que você recebe por ter alugado as ações, e com uma proteção muito interessante. Tá? É claro, isso limita também seus ganhos, porque quando a ação subir, a opção também vai subir junto. Então você vai ser obrigado a fazer uma rolagem de opções. O que seria isso? Você compra a opção e vende uma opção da série seguinte. Só que você garante um lucro médio mensal bem interessante, bem maior do que uma renda fixa. Tá? Então é bem legal. Essa aula aqui foi realmente para você ter uma boa ideia do que existe além do mercado de ações, do que existe além do comum, do usual, né? E inclusive quando a gente fala de opções, tá? Você tem aí, nossa, 20, 30 operações possíveis só combinando opções, tá? Você pode fazer operações de trava de alta, onde você tem o ganho limitado, mas você também tem uma perda limitada. Trava de baixa, que seria o equivalente, só que apostando na queda do mercado. Você tem operações de volatilidade, compra ou venda de volatilidade, onde você faz uma combinação de 3 e, se for Condor, de 5 opções, onde o que importa é a volatilidade. Olha que legal. Algumas operações de Butterfly, você faz o quê? Você monta 3 posições em opções nas quantidades que eu vou explicar mais adiante para vocês. E caso a ação ficar acima desse preço ou abaixo desse preço, você ganha. Então, você está operando simplesmente na volatilidade. E tem a situação inversa, onde se a ação ficar entre esse preço e entre esse preço, você ganha, não importa para onde ela vá. Então, é bem legal. Eu recomendo bastante fazer um módulo de imersão em opções, que há aí uma série de oportunidades bem interessantes que você pode atuar nesse tipo de mercado, tá? Em relação à volatilidade, né, que é realmente muito grande, por exemplo, quando você vê aqui, essa opção aqui, a Vale 90, que é a opção cujo strike é 28,42 e está 55 centavos apenas, e ao passo que a Vale está caindo 0,57%, a opção está caindo quase 18%, tá? Então é bem agressiva mesmo. Só que não tem problema o fato dela ser agressiva, é como eu falei agora há pouco, tá? Se o mercado é 20 vezes mais arriscado, você entra com 20 vezes menos, tá? E participa dele e tem o resultado muito interessante usando ele. Não tem problema. O risco você administra, o risco você gerencia. Certo? Então é isso aí, gente. Falei bastante aqui já sobre tudo que existe e acredito que tenha já dado um sinal aí de como você vai querer prosseguir na sua carreira no mercado de ações, no mercado financeiro. Tá certo? Muito obrigado, gente. Até a próxima aula.